Muito bem, pessoal. A partir de agora estamos ao vivo para todo o Brasil, especialmente para vocês da turma de Física Geral 2. Sejam todos bem-vindos. O nosso assunto de hoje já vai aparecer aí para você. É exatamente a análise de um ciclo termodinâmico. Nós vamos aplicar na aula de hoje, nessa nossa live, algumas ferramentas que nós tratamos na nossa última aula, no nosso último encontro. E a gente vai usar isso exatamente para analisar um chamado ciclo termodinâmico, nesse caso, um ciclo ABCA. Esse ciclo vai ser descrito por uma amostra de gás que se encontra na imagem 1. Então, temos um volume de gás, um volume inicial de 0,10 metros cúbicos, e nesse momento a pressão do gás vale 99,6 kPa. Esse é o que nós vamos chamar de estado inicial, estado A da nossa massa gasosa. Então, o início do ciclo corresponde à entrada de calor no sistema. Então, através dessa fonte térmica, nós vamos aquecer o nosso gás. Então, observe, primeira etapa de aquecimento, com o êmbolo liberado, o gás se expande e, ao receber uma certa quantidade de calor, haverá também aumento da sua pressão interna e, provavelmente, da sua temperatura também. Portanto, ao fazermos essa primeira etapa, o gás passa do estado inicial A para o estado final B da etapa. E nesse estado final B, o seu volume atingiu 0,15 metros cúbicos e a pressão atingiu 166 kPa. Muito bem? Então essa é a primeira etapa do nosso ciclo. Agora, a segunda etapa é a seguinte. Nós vamos travar o êmbolo nessa posição e vamos retirar a fonte de aquecimento. E o gás, então, vai se resfriar, transferindo calor para o ambiente. Observe o que ocorre. Retiramos a fonte, êmbolo travado e veja lá. A pressão interna do gás diminui à medida que ele se resfria, transferindo calor para o ambiente. E assim ele atinge o estado C. Esse estado C tem volume 0,15. Observe que foi um processo isovolumétrico, o volume não se modificou, porque nós travamos o êmbolo nessa posição, e a pressão voltou a ser 99,6 kPa. Perfeito? Agora a terceira etapa. A terceira etapa será a seguinte: nós vamos destravar o êmbolo, de tal maneira que, sob pressão externa atmosférica constante, o êmbolo vai retornar para sua posição original. Veja lá. Percebeu? Então, de C retornando para o estado original inicial A, tivemos uma redução de volume sob pressão constante, de 99,6 kPa. Então, temos aí o nosso ciclo termodinâmico de 3 etapas, AB, BC e CA. Perfeito? Vejamos, então, como analisar esse tipo de ciclo. Primeiramente, determine as temperaturas do gás nos estados A, B e C. Lembremos que foi informado. É uma massa correspondente a 4 mols de gás ideal. Então, que elementos conhecemos? No estado A, temos o número de mols, o volume e a pressão. Com esses elementos, podemos calcular a temperatura. Basta lembrar a equaçãozinha número 1, que é a equação de estado. Pressão-volume igual a número de mols vezes a constante R vezes a temperatura. Temos todos os elementos. Portanto, a temperatura no estado A será, isolando o valor de T, PV dividido por NR. Nesse caso, estamos usando os dados do estado inicial A. Veja lá. Pressão em A, 99.600. Aqui eu estou usando kPa, convertendo o múltiplo para Pascal. Vezes o volume inicial, 0,10, dividido pelo número de mols que foi dado no enunciado, lá na abertura da questão, da nossa situação física, 4, e R, estamos usando o sistema internacional, aproximado para 8,3.
Efetuando o cálculo, encontramos TA igual a 300 Kelvin, praticamente a temperatura ambiente do laboratório. Muito bem? Então encontramos aí a temperatura do estado A. Agora eu quero saber qual é a temperatura em B e a temperatura em C. Nós mostramos na última aula que podemos relacionar pressão, volume e temperatura de dois estados quaisquer da amostra gasosa, fazendo a relação número 2. Pressão, volume sobre temperatura de um determinado estado é igual a pressão, volume sobre temperatura de um outro estado qualquer. Isso é verdade desde que o número de mols se mantenha fixo, uma vez que aqui teríamos Na e aqui teríamos NB. Caso Na e NB sejam idênticos, podemos cancelar e dessa forma obtemos a relação número 2. Perfeito? Então, substituindo os dados que temos, veja lá. Pressão em A 99,6 kPa. Aqui não é necessário converter para Pascal, porque do outro lado também temos pressão, usamos a mesma unidade. Pressão em B, 166, 166 kPa. Os dois volumes, VA e VB, 0,10 metros cúbicos e 0,15. Temperatura A, 300. Temperatura B é a que queremos conhecer. Nesse caso, então, efetuando esse cálculo, encontraremos TB igual a 750 Kelvin. Então, observe, na primeira etapa do ciclo de A para B, a temperatura passa de 300 Kelvin para 750. Lembre-se que havia uma fonte de aquecimento que forneceu calor para o gás durante essa etapa. E, consequentemente, dois procedimentos aconteceram. O gás se expandiu, aumentou o seu volume e aumentou também a sua temperatura, consequentemente a sua energia interna, que depende do valor de T. Muito bem? Falta agora a temperatura do nosso estado C. Raciocinando do mesmo modo, usando novamente a relação número 2, podemos comparar os dados de A com os dados de C. Então, PAVA sobre TA igual a PCVC sobre TC. Substituindo os dados, temos lá. Os dados de A são os mesmos de antes, PC e VC, veja lá. Pressão em C também é 99,6. O processo de C para A foi isobárico. O volume de C 0,15 e temperatura de C queremos encontrar. Cancelando o fator comum de pressão, teremos TC igual a 450 Kelvin. Viu então? Resumindo, temperatura inicial 300 Kelvin, temperatura no estado B 750 Kelvin, temperatura no estado C 450 Kelvin, até retornarmos de volta à temperatura em A 300 Kelvin. Muito bem? Com esses elementos, agora queremos os parâmetros de energia e de trabalho envolvidos no ciclo. Vamos começar com o trabalho, valor do trabalho realizado pelo gás na etapa AB. Então, destacando na imagem 2, etapa AB. Como calcular o trabalho realizado pelo gás nessa expansão? Lembrando, já vimos, relação número 3, como calcular o trabalho numa expansão ou contração, numa mudança de volume de A para B. É a integral de PDV, de A até B, do volume A ao volume B. Muito bem, nesse caso temos duas possibilidades. Uma é, conhecemos a função pressão em termos de volume, P de V, ou então podemos usar geometricamente a propriedade que mostra a relação entre integral definida e área sob o gráfico de uma função. Qual dos dois vamos utilizar nesse caso? Aquele que for mais simples e mais conveniente. Observe que de A para B temos uma variação linear, é uma reta. Portanto, a geometria é muito favorável. Sabemos calcular a área sob essa reta. Então, ao invés de calcularmos diretamente a integral, podemos usar a propriedade. Veja lá. O valor dessa integral definida, que corresponde ao trabalho feito na etapa B, é exatamente a área sobre a retinha que liga os estados A e B. O valor geométrico numérico dessa área é o trabalho AB. E nesse caso,
uma geometria extremamente favorável. É exatamente uma figurinha que nós conhecemos da geometria básica, um trapézio. Então, se calcularmos a área desse trapézio, usando os parâmetros de pressão e volume do gráfico, obteremos o trabalho AB, sem a necessidade de explicitarmos P de V e calcularmos diretamente a integral definida. Muito bem? Então, nesse caso, veja lá. Trabalho AB será área do trapézio, soma das bases, então temos aqui base menor mais base maior, são os lados paralelos da nossa figura, 99,6 e 166, vezes a altura. A altura é a distância entre as bases, distância entre os lados paralelos do nosso trapézio. Portanto, é o comprimento que vai de 0,10 a 0,15. Portanto, é 0,15 menos 0,10. dividido por 2. Efetuando esse cálculo, teremos trabalho AB igual a, veja as unidades, kPa vezes metro cúbico, Pascal vezes metro cúbico, como comentamos na última live, é exatamente joule. kPa carrega quilo, então quilojoule, 6,64 quilojoules, foi o trabalho realizado pelo gás quando se expandiu, empurrando a vizinhança externa. Provavelmente a atmosfera nesse caso. Entendido? Próximo itemzinho. Calcular a variação de energia interna e o calor absorvido pelo gás na etapa B. Lembra-se? Tínhamos uma fonte de aquecimento que transferiu calor para o gás. E é isso que queremos saber nesse item, juntamente com a variação de sua energia interna. Temos uma relação para calcular a energia interna pronta, diretamente. Então, podemos empregá-la. Lembra-se? Relação número 4. A energia interna é 3 meios de nRT. Como queremos a variação de energia interna será 3 meios de nR ΔT, variação da temperatura. Temos todos os dados, substituindo 3 meios, o número de mols é 4, constante R 8,3, a variação de temperatura de A para B. Lembra-se, a temperatura em B é 750 e a temperatura em A inicial era 300 Kelvin. Efetuando-se esse cálculo, encontraremos ΔUAB igual a 22.410 joules. Lembre-se, aqui está em joule por conta do valor de R. Joule por mol Kelvin. Então, convertendo para quilojoule, teremos ΔUAB igual a 22,41 quilojoules. Muito bem? E agora, como obtermos o calor absorvido pelo gás? Lembra-se, na nossa live sobre energia e trabalho de uma amostra gasosa, nós vimos 2 modos de se calcular a quantidade de calor, absorvida ou cedida por uma massa de gás. Mas elas dependem do processo, ser isovolumétrico ou isobárico. Nesse caso, de A para B, não temos nenhum caso nem outro. Nessa situação, não é um caso nem outro. Não é volume constante nem pressão constante. Portanto, não há como se calcular aqui diretamente a quantidade de calor. Mas existe a relação número 5, que é aquela que vimos na última aula, que traduz exatamente a primeira lei da termodinâmica aplicada para esse tipo de situação física. A quantidade de calor trocada pela massa do gás, cedida ou recebida, equivale sempre ao trabalho que ele realizou ou que foi realizado sobre ele, mais a variação de energia interna ocorrida durante o processo. Muito bem? Então, nesse tipo de situação, quando o processo não for nem isobárico nem isovolumétrico, temos que utilizar a primeira lei da termodinâmica, relação número 5, para tratarmos da quantidade de calor. Já temos os 2 parâmetros. Trabalho foi recém-calculado, 6,64 quilojoules, e a variação de energia interna, 22,41. Portanto, a quantidade de calor que o gás absorveu na primeira etapa do ciclo, etapa AB, dá 29,05 quilojoules. Muito bem? Então, ao receber essa quantidade de calor, parte dela foi utilizada pelo sistema para realizar trabalho e parte
utilizada para aumentar a energia interna, ou seja, a energia das moléculas do gás. Na sequência, vamos fazer o mesmo procedimento para a segunda etapa, para a etapa BC. Então, inicialmente, valor do trabalho realizado na etapa BC. Podemos usar novamente a relação número 3, que é a relação geral para o cálculo do trabalho num processo termodinâmico. WBC, integral de PDV. Mas veja, de B para C temos um processo isovolumétrico. O volume C é igual ao volume B. Então, nesse caso, num processo isovolumétrico, a variação de volume é nula. Ou seja, lembra-se, o gás teve o êmbolo travado. Portanto, não houve deslocamento do êmbolo. Não houve variação de volume. Portanto, não houve fisicamente realização de trabalho. Em outras palavras, se VC é igual a VB, a nossa integral de trabalho é zero. E, portanto, o valor do trabalho na etapa BC será nulo. Então, registre aí, em todo o processo isovolumétrico, não havendo variação de volume, portanto, o trabalho termodinâmico do sistema será sempre igual a zero. Entendido? Poderíamos calcular já de uma vez qual o trabalho envolvido na transformação CA. Da mesma maneira, inicialmente, se pensarmos na integral, teríamos que conhecer P delta V, que é exatamente o fato de que a pressão, nesse caso, é constante. Então, bastaria multiplicar a pressão pela variação de volume. No caso isobárico, é assim que procedemos. Então, a variação de volume é menos 0,05 vezes 99,6 kPa, que é o valor da pressão. Isso dará menos 4,98 kJ. Correto? Então, guarde esse valor que vamos utilizá-lo daqui a pouquinho. Com relação às outras grandezas, variação de energia interna e quantidade de calor. Procedemos do mesmo modo. Então, ΔUBC, 3 meios de NR ΔTBC. Substituindo os dados, teremos lá 3 meios, número de mols fixo, 4, R 8,3, variação de temperatura entre B e C. Lembra-se, a temperatura no estado B, 750. No estado C, final dessa etapa, 450. Variação, portanto, 450 menos 750. Efetuando-se o cálculo, teremos, lembre-se, Joule por mol Kelvin. Então, esse valor é dado aqui em Joule. Menos 14.940. Convertendo para quilojoule, teremos ΔUBC menos 14,94 kJ. Note, houve uma variação negativa de energia interna. Em outras palavras, houve uma redução, diminuição de energia interna, exatamente porque houve uma redução na temperatura do sistema. Para um gás ideal, a sua energia interna depende somente da temperatura. Se a temperatura diminui, há diminuição da energia interna. Ou seja, as moléculas agora no estado C têm energia de movimento menor do que tinham no estado B. Muito bem? E finalmente, a quantidade de calor. Como calcular? Aqui agora teríamos duas possibilidades. Veja que o processo sendo isovolumétrico, podemos usar o CV, calor específico a volume constante. Ou então, de novo, usarmos a primeira lei da termodinâmica, que é uma relação bastante geral e válida em todos os casos. Então, faríamos QBC, trabalho BC, mais ΔU. Nesse caso, trabalho zero, ΔU menos 14,94. E teremos, então, quantidade de calor trocada pelo gás com a vizinhança igual a menos 14,94 kJ. Fisicamente, o que significa isso? Significa que o gás esfriou, transferindo calor para a vizinhança sem realizar trabalho. Todo o calor transferido adveio da energia perdida por suas moléculas enquanto ele estava resfriando. Era aquela segunda etapa com o êmbolo travado
e retirada a fonte de aquecimento. Com isso, então, o sistema transferiu calor para a vizinhança. Note que essa quantidade de calor, calor perdido, cedido, liberado, transferido para a vizinhança, tem sinal negativo. Muito bem? Agora, com esses dados, considerando que a gente tenha feito os cálculos para a última etapa, podemos analisar a chamada eficiência do ciclo ABCA. Para analisarmos essa eficiência, vamos listar todos os dados das 3 etapas. Veja lá, das etapas A, B e BC nós fizemos todos, então estão reproduzidos aqui. O trabalho envolvido, a variação de energia interna ocorrida e a quantidade de calor trocada pelo gás com a vizinhança, que ele cedeu ou que ele recebeu. Fizemos isso então para as etapas A, B e BC. Para a etapa CA, lembra-se, o trabalho era a areazinha do processo isobárico. Nós fizemos diretamente, mentalmente, e o valor foi menos 4,98 kJ. Se você calcular o ΔU e a quantidade de calor, como fizemos para as 2 primeiras etapas, os valores encontrados serão menos 7,47 kJ e menos 12,45. Muito bem? A ideia agora é a seguinte: como avaliar a chamada eficiência ou coeficiente de rendimento do ciclo? A ideia fundamental é quanto de trabalho útil o gás, o sistema, realizou sobre a vizinhança. E compararmos isso com a quantidade de calor que inicialmente nós tivemos que fornecer ao sistema para que o processo cíclico acontecesse. Então, 2 elementos nós precisamos. O primeiro já temos, que é exatamente a quantidade de calor total que ele recebeu para que o processo ocorresse, e isso aconteceu na etapa AB. O segundo item que precisamos é exatamente o que eu vou chamar aqui de trabalho líquido, ou então trabalho resultante, ou então trabalho do ciclo. Veja lá, nas 3 etapas tivemos, na etapa B, trabalho positivo, feito pelo gás sobre a vizinhança de 6,24 kJ. Na etapa BC, em que o êmbolo ficou travado, trabalho zero. E na última etapa, quando o gás é comprimido de volta, foi feito sobre ele trabalho. Por isso, o trabalho com sinal negativo, feito sobre o gás pela vizinhança para comprimi-lo, de valor menos 4,98. Então, desses 3 dados é que nós vamos tirar qual trabalho líquido, residual, resultante do ciclo. E a ideia é muito simples. Basta somar essas quantidades, mantendo o seu sinal algébrico. Então, teremos trabalho produzido no ciclo igual trabalho na etapa B, 6,24, positivo, mais trabalho na etapa BC, 0. E mais trabalho na etapa CA, menos 4,98 kJ. Portanto, o trabalho efetivo, residual, resultante, trabalho líquido produzido no ciclo foi de 1,66 kJ. Esse trabalho foi feito às custas do investimento energético inicial de 29,05 kJ. Então, é comparando o trabalho efetivo produzido no ciclo com a quantidade total de calor que o sistema teve que receber para que o ciclo ocorresse, é que nós vamos avaliar a eficiência do ciclo, ou seu coeficiente de rendimento. E isso pode ser definido matematicamente da seguinte maneira: o rendimento ou a eficiência do ciclo termodinâmico é o trabalho efetivo produzido no ciclo, trabalho líquido, ou dividido pela quantidade de calor total absorvida pelo sistema. Nesse caso, então, teríamos trabalho produzido no ciclo, 1,66 kJ. E o calor absorvido, que ocorreu na etapa B unicamente, veja que em BC e em CA, o gás cedeu calor para a vizinhança. Essa quantidade não entra na contabilidade da eficiência. A contabilidade da eficiência incorpora o calor que o sistema absorveu efetivamente para que o ciclo ocorresse. E esse é 29,05 kJ.
O resultado é aproximadamente 0,057. Normalmente, essa eficiência ou rendimento é avaliado em termos percentuais. E isso equivale, então, a aproximadamente 5,7% de eficiência ou rendimento do ciclo. Essa aula de hoje teve o objetivo de resumir as características fundamentais para se analisar um ciclo termodinâmico. Agora é hora de praticar. Então, já aproveite aí, deixe o seu like e, se não é inscrito, inscreva-se no canal. Até a próxima aula e bons estudos!